Você conhece a verdadeira história do Dr. Joe Dispenza e o que fez, o que motivou ele de fato a estudar o poder da mente sobre a consciência e sobre como os pensamentos criam a nossa realidade? Bom, Dr. Joe Dispenza, para quem não conhece aqui, é novo nesse canal, é autor do livro Como se tornar sobrenatural, um livro que nós já temos uma série nele aqui. O livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Você é Placebo e, por fim, Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro. Eu vou trazer para você que já está acompanhando aí, já sabe que a gente já deu uma nota introdutória do que de fato aconteceu com o Dr. Joe. O que foi? Quando ele tinha 23 anos, ele era um amante dos esportes, ele estava ali fazendo o seu triatlo quando ele foi submetido a um acidente. E aí deu problemas de várias ordens na coluna vertebral ele, problemas na vértebra T8, 9, 10, 11, 12, e aí com a possibilidade de fazer uma cirurgia que poderia deixá-lo sem mobilidade da coluna ou até mesmo ficar sem andar. E afinal, depois de ouvir três médicos, ouvir todos os amigos que eram quiropratas, afinal o Dr. Joe é um quiroprata, será qual foi a decisão? Optar pela cirurgia que garantia tão somente 50% de chance de ser bem sucedido e ele voltar a andar ou deixar com que o corpo curasse naturalmente. Vamos lá ouvir o que é a verdadeira história por detrás deste fato com o Dr. Joe. Vamos lá. Um médico interno atuando. Eu também sabia que, em algum nível, confiava que o corpo cura a si mesmo. Esta é a filosofia da quiropraxia, que é a nossa inteligência inata dá vida ao corpo. Só temos que tirar da nossa mente educada do caminho e dar a uma inteligência maior uma chance para que ela faça o que faz de melhor. Terapeutas holísticos compreendem, assim como eu, compreendem que essa inteligência inata percorre o sistema nervoso central, desce o mesencéfalo e outras regiões subcordiais inferiores do cérebro até o corpo. Isso ocorre o dia todo, todos os dias, e esse processo já vinha me curando. De fato, ele estava dando vida a tudo o que eu havia, mantendo todos os processos funcionando, desde a digestão da minha comida até o bombeamento do meu sangue. Eu nem sempre estava ciente desses processos. A maioria deles ocorria como um contexto, em um reino subconsciente, separado da minha percepção consciente. Apesar de eu ter um neocórtex instruído e pensante que achava estar no controle das decisões pelo meu corpo, na verdade, assim chamamos centros inferiores do cérebro, já tinha começado o processo de cura. Tive apenas que me render à inteligência que já estava e sempre está trabalhando ativamente dentro de mim, para permitir que ele trabalhasse por mim. Entretanto, também relembrei a mim mesmo que meu corpo estava executando essas tarefas em um nível rudimentar, no reino do subconsciente, trabalhando na cura, mas apenas até o ponto em que nossa programação genética lhe permite. Eu precisava buscar algo além disso. Agora eu reconhecia que estava olhando para a perspectiva diferente daqueles 4 cirurgiões. Eu vivia em um reino totalmente desconhecido para eles. Comecei a me sentir no controle de novo, baseado em princípios. No dia seguinte, saí do hospital. Um cirurgião muito transtornado disse ao meu pai que eu estava mentalmente instável em decorrência do trauma e o instou a buscar uma avaliação psicológica por mim. Mas algo dentro de mim simplesmente sabia que eu estava fazendo a melhor escolha. Quando deixei o hospital, me apeguei a um pensamento. Meu conhecimento do poder e da energia imateriais dentro de mim, que constantemente dão vida ao meu corpo, me curaria se eu conseguisse estabelecer contato com eles e os direcionasse, ou seja, poder e a energia dentro do corpo. Como a maioria dos médicos quiropratas diriam, o poder que faz o corpo curar, cura o corpo.
O poder que fez o corpo cura o corpo. O poder que fez o corpo cura o corpo. Transportado em ambulância, cheguei à casa de 2 amigos próximos. Durante os 3 meses seguintes, meu quarto foi um lindo espaço de estrutura modular, cheio de janelas com iluminação natural, claro e espaçoso, em oposição aos alojamentos sombrios e abafados dos hospitais. Comecei a relaxar e a deixar que a minha mente se expandisse e sem me arrepender da minha decisão. Ou seja, ele optou pela cura natural. E agora vamos ver qual foi o processo da cura natural. Tinha que focar apenas em minha cura e não permitir que quaisquer outros pensamentos e emoções enraizadas aqui dentro em temores ou dúvidas me distraísse da minha recuperação. Minha decisão era final. Resolvi que precisava de um plano se pretendia me curar por completo dessa lesão. Comeria apenas uma dieta de comidas cruas e apenas pequenas quantidades. Desta forma, a energia requerida para digerir grandes refeições cozidas seriam preservadas para a cura. Ao lado do sexo e do estresse intenso, a digestão usa a maior quantidade de energia do corpo. Além disso, ao consumir as enzimas já misturadas na matriz nutricional de alimentos crus, minha digestão seria acelerada e o corpo consumiria menos energia no processo e eliminação. Em seguida, eu passava 3 horas por dia, manhã, tarde e noite, em auto-hipnose e meditação. Visualizava, presta atenção nas palavras que eu estou dando enfoque, 3 horas por dia, manhã, tarde e noite, auto-hipnose, meditação, visualizando com a alegria de estar totalmente curado. Ou seja, já visualizava, sentindo a emoção de alegria que já estava curado, que minha coluna tinha sido reparada por completo. Refiz mentalmente minha espinha dorsal, construindo cada segmento. Ou seja, com a visualização, ele refez mentalmente a espinha. Olhei centenas de fotos de colunas para me ajudar a aperfeiçoar na minha imagem mental. Meus pensamentos focados ajudariam a direcionar a inteligência maior que já estavam trabalhando para me curar. Quando eu estava na faculdade de quiropraxia, ainda na graduação, fiquei fascinado com o estudo da hipnose. Esse interesse foi despertado por ter 2 colegas de quarto que com frequência falavam dormindo ou exibiam sonambulismo. Testemunhei vários desses incidentes. Eles avivaram minha curiosidade a respeito dos poderes da mente subconsciente e, no final, sobre a hipnose em si. Li todos os livros disponíveis sobre hipnose. Meus interesses também tinham motivação particular. Eu queria ser capaz de ir para a aula, nunca ter que fazer anotações e de me lembrar de tudo. Por 2 anos aos finais de semana e me mudei de noite. Frequentei uma escola de hipnose Motivation Institute, no Gross, na Geórgia. Quando me formei na faculdade de quiropraxia, já passaram mais de 500 horas estudando hipnose clínica desenvolvida pelo pai da hipnose moderna, John Kapas. Ainda na época da faculdade de quiropraxia, me licenciei e obtive o diploma de hipnoterapeuta clínico e comecei a trabalhar em um centro holístico de cura como hipnoterapeuta particular em meio período pertinho de Atlanta, na Geórgia. Embora eu ainda não compreendesse como a mente funciona, da mesma forma como compreendi hoje, testemunhei diferente o poder da mente subconsciente ao trabalhar com inúmeras condições de saúde diferentes. Por exemplo, depois de induzir em um estado alterado os meus pacientes, vi uma mulher anorgástica experimentar um orgasmo clínico sem contato físico, um fumante de 20 anos parar completamente em uma sessão e um paciente com dermatite crônica e erupções espontâneas
curar completamente sua pele em 1 hora. Portanto, comecei meu regime de recuperação com a simples ideia de que a cura da minha lesão era totalmente possível porque eu havia testemunhado em pessoa a capacidade da mente subconsciente. Agora era minha vez de colocar em prova. Ou seja, ele já tinha visto outras pessoas passar por experiências bem transformadoras, como largar de cigarro, como também curar a pele em 1 hora em sessão de auto-hipnose. Agora era a vez de pôr à prova. Também montei um programa para que as pessoas me visitassem 2 vezes por dia, em segmentos de 1 hora. 1 hora durante a manhã, antes do almoço, e 1 hora antes do jantar. Eu pedia que elas colocassem as mãos sobre a parte lesionada em minha coluna. Amigos, pacientes, médicos, famílias e até gente que eu não conhecia contribuíram, colocando as mãos intencionalmente em minhas costas, compartilhando os efeitos curativos de sua energia. Ou seja, aqui talvez não fala, mas quem sabe essas pessoas faziam o envio de energia de cura, como o Reiki, né? Tem várias outras terapias, tipo o Diksha também transfere. Eu geralmente uso minhas mãos através do magnetismo para fazer toda essa transferência de energia. Eu uso o Diksha e o magnetismo, são 2 formações que eu tenho. Finalmente percebi que, para poder ter as quantidades adequadas de cálcio depositadas sobre os ossos quebrados, eu teria que aplicar um pouco de estresse gravitacional nos segmentos danificados. Conforme os ossos se desenvolvem ou se curam, a força natural da gravidade atua como estimulante para mudar a carga elétrica normal da parte externa do osso, de modo que, pela polaridade, a molécula positiva carregada de cálcio seja atraída para a superfície do osso, que tem carga negativa. Esse conceito fez total sentido para mim. No entanto, não consegui encontrar em nenhuma literatura existente. Este raciocínio aplicado ao tratamento e ao gerenciamento de fraturas por compreensão. Mas a ausência de pesquisas já publicadas não me impediu de tentar. Instruí um amigo meu a construir uma tábua de inclinação com a base para colocar os pés e me sustentar. A cada dia eu rolava de cama para a tábua, lenta e cuidadosamente, e era levado para o lado de fora. Eu era colocado em um ângulo de 2 graus acima da posição horizontal para começar a estressar minha coluna, ainda de maneira conservadora. A cada dia aumentamos o ângulo. Na 6ª semana eu estava a 60 graus sem dor. Essa façanha foi incrível, considerando-se que eu não deveria estar fora da cama senão dali a 3 ou 6 meses. 6 semanas se passaram. Deixa eu cheirar um arzinho. Um óleo essencial aqui. Pausa para o óleo essencial. Seis semanas se passaram e eu me sentia forte, confiante e feliz. Contratamos um médico para administrar meu consultório e o gerenciava por telefone. Decidi, depois de certo ponto, que a mobilidade e não a imobilidade prescrita pela profissão médica seria um trunfo na minha recuperação. Havia chegado o momento de começar a nadar. Raciocinei que a água reduziria o peso da gravidade sobre minha coluna e permitiria que eu me movesse livremente. Fui colocado num traje de mergulho, muito justo, e carregando em uma espreguiçadeira para a piscina semi-aquecida. Meu coração estava tão disparado quanto meu cérebro. Eu não ficava em posição vertical havia muito tempo. No começo, apenas boiei horizontalmente na espreguiçadeira, mas aos poucos passei à posição vertical. Pela primeira vez, segurando-me em um balanço construído para me apoiar. Fiquei ali só boiando, rigindo, subindo e descendo as ondulações criadas pelo meu movimento. Ao flutuar de pé na água, em vez de ficar de pé direto, na verdade diminuiu o peso que minha coluna sustentava, reduzindo a gravidade. Isso me permitiu ficar na vertical com pressão mínima sobre a minha coluna em recuperação. Dali por diante, nadei diariamente, iniciando só batendo os pés. Dentro de poucos dias, eu nadava feito um peixe, exercitando todos os músculos. Amava a nova liberdade de nadar.
flutuar verticalmente na piscina até brincar um pouquinho. Se os cirurgiões pudessem ver isso, meu corpo respondeu de maneira incrível. Com 8 semanas, comecei a engatilhar em um piso seco. Eu sentia que, se eu imitasse os movimentos de um bebê, poderia me desenvolver de maneira semelhante e, de um certo modo, ficar de pé. Para reconquistar manter a mobilidade, praticava yoga diariamente a fim de oferecer alongamento contínuo para os meus tecidos conjuntivos. A maioria das posturas era realizada em posição deitada. Com 9 semanas eu estava me sentando, tomando banho de banheira e finalmente usando o banheiro. Ah, as coisas simples. Isso explica o que fiz com o meu corpo. Mas tive uma outra experiência crucial que influenciou minha mente e o consequente resultado positivo da minha decisão. Na sexta semana, eu estava ficando um tanto inquieto. Deitar ao sol ou à cama todo dia parece ótimo. Se você faz isso voluntariamente, pode se levantar da posição pronada com facilidade no instante que quer. Obviamente, esse não era o meu caso. Eu procurava por qualquer tipo de estímulo mental que pudesse encontrar. Concentrar-me o dia todo na coluna e em seus componentes individuais não era possível, nem desejável. Eu precisava de folgas mentais. Certo dia, durante as primeiras 6 semanas, vi um livro largado sozinho em uma estante. Fiquei intrigado por sua capa misteriosa, em branco, então pedi a um amigo que estava de visita no momento para que me passasse o livro. Folhei o livro branco várias vezes em busca do título, mas não encontrei. Seu autor era Hantar, e ele fora publicado por um grupo associado à Hantar School Elements, ou seja, a escola Hantar de iluminação. E abri o Hantar The White Book e comecei a ler sem saber o que esse livro seria importante para mim. Fui criado como católico, mas não era o que se consideraria uma pessoa particularmente religiosa, nem espiritualizada. Presta bastante atenção no que a gente vai falar aqui. Eu acreditava na inteligência inata do corpo. Sabia que havia uma força animando cada um de nós e sabia que essa força / inteligência era muito maior do que qualquer coisa em nós humanos tínhamos. Eu sustentava que havia um elemento espiritual no interior de todo mundo, mas não me sentia atraído por uma igreja rígida, hierárquica, nem qualquer dogma. Acreditava que os seres humanos são muito mais capazes do que sabemos. Não saberia dizer se acreditava formalmente em qualquer tipo de prática espiritual. Eu certamente não fazia parte de nenhuma igreja com denominação oficial, mas acreditava em algo tangível, real e que trabalhava ativamente em minha vida. Assim, eu estava de certa forma predisposto a ter a mente mais aberta do que a maioria sobre o que estava prestes a ler em Ratanabá, The White Book. Comecei a ler por curiosidade, mas depois das primeiras páginas, a parte subconsciente de mim me cutucou o meu intelecto, dizendo para eu prestar atenção ao que estava lendo. As palavras faziam sentido para mim em vários níveis. Quando cheguei ao trecho do livro que explicava como pensamentos e emoções criam a nossa realidade, a ideia de superconsciência, eu estava completamente fisgado. Terminei o livro em 36 horas. Depois, eu era um homem no meio de uma transformação e o livro acelerou intensamente o ritmo da minha mudança. Hantar, The White Book, foi o catalisador perfeito, cristalizando muito do que eu vinha pensando e vivenciando pela maior parte da minha vida adulta. Ele respondia muitas questões que eu tinha sobre o potencial humano, vida e morte, a divindade dos seres humanos, para nomear apenas algumas delas. O livro validou várias das decisões que eu havia tomado, particularmente minha opção arriscada por não fazer cirurgia. Ele desafiou os limites do que eu sabia intelectualmente de ser verdade e me levou a outro nível de compreensão e consciência sobre a natureza da realidade. Entendi melhor do que nunca que nossos pensamentos afetam não apenas o nosso corpo, mas também nossa vida toda.
O conceito de superconsciência não era apenas a ciência da mente denominada a matéria, mas também a ideia de que a mente influencia a natureza de toda a realidade. Nada mal para um livro que estava logo ali, largado em uma estante vazia, juntando poeira. Havia muito tempo e eu estava interessado no inconsciente, e minhas experiências como hipnoterapeuta eram o componente mais óbvio desse interesse. Porém, por meio dos ensinamentos de Hantar, minha exposição à ideia de superconsciência me ajudou a entender que eu era responsável por tudo o que aconteceria na minha vida. Hantar é canalização. Tem uma parte do filme Quem Somos Nós que uma mulher faz a canalização de Hantar. Meu corpo tinha... O Hélio Couto até cita sobre isso em algum dos seus vídeos. Meu corpo tinha passado do estado de velocidade em uma via expressa a 160 km por hora por uma parada súbita. Era inevitável que houvesse alguns efeitos decorrentes disso, mas importante era, comecei a ver a perfeição de toda a minha criação toda. Fui afetado mais profundamente por essa desaceleração que jamais poderia imaginar. Precisei repensar tudo o que sabia, como resultado fui enriquecido. Fiz um trato comigo mesmo. Se meu corpo fosse capaz de ser curado e eu pudesse andar outra vez sem paralisia ou dor, iria passar grande parte da vida estudando o fenômeno da mente sobre a matéria e como a consciência cria a realidade. Tá aí, né? Resultado, este livro, mais 3 ali. Olha a grossura desse livro, né? Quase, sei lá, vamos dizer aqui que tem umas 562 páginas de conteúdo. Tornei-me mais interessado em aprender como controlar meu futuro de maneira consciente e ponderada. Foi quando tomei a decisão de me matricular na escola Hantar de Iluminação, para ficar mais envolvido nos ensinamentos. Com 9 semanas e meia, me levantei e reiterei da minha vida, caminhando. Com 10 semanas, retornei ao trabalho, recebendo pacientes e desfrutando de minha liberdade. Sem colete ortopédico, sem deformidade, sem paralisia. Com 12 semanas já fazia musculação e continuei reabilitado. Havia tirado medidas para um colete ortopédico 6 semanas após o acidente, mas o usei apenas uma vez, quando comecei a andar por cerca de 1 hora. A essa altura, a recuperação, eu não precisava dele. Agora já se passaram mais de 20 anos desde a lesão. Acho interessante que 80% da população estadunidense reclame de algum tipo de dor nas costas. Quase não sofri dores de coluna após a recuperação. Com frequência me pergunto, se eu não tivesse optado por minha própria cura natural, como estaria hoje? Alguns de vocês poderiam perguntar se valeu o risco. Quando olho para trás e imagino consequências de uma escolha diferente no passado, comemoro em silêncio a minha liberdade atual. Durante aquele breve período de vida, acho que fiquei mais inspirado sobre o processo de curar a mente e o corpo do que sequer ter imaginado se tivesse optado pela cirurgia convencional. Mas cumpri minha promessa de explorar de certa forma o possível fenômeno da cura espontânea. A cura espontânea se refere ao corpo reparando a si mesmo ou livrando-se de doenças e intervenções médicas tradicionais como cirurgia e medicamentos. Durante os 7 anos, Hantar às vezes me incentivou levemente na direção de compartilhar informações, minhas experiências e pesquisas particulares. Em outras ocasiões, ele me adulou, persuadiu e empurrou nessa direção. Este livro representa a minha aceitação de várias influências. Como aumentar a capacidade do seu cérebro não poderia ter sido escrito há 7 anos atrás. A pesquisa que é tão fundamental como esse corpo. Aí aqui, ele vem falar agora deste livro, né? Que ele também ajuda você a curar vícios emocionais. Nossos pensamentos importam. O cérebro tem elasticidade, uma capacidade de desligar antigos caminhos do pensamento e formar novos em qualquer idade, em qualquer momento. E aí, essa sim é de fato a verdadeira história por detrás do Dr. Joe Dispenza, que se tornou um fenômeno
no que se refere à criação de realidade, como a mente influencia a matéria, como que nós, através de pensamentos, intenções específicas, com emoções elevadas, acessamos o campo quântico e criamos nossa realidade. Eu sou aí um dos alunos do Dr. Joy, que literalmente vive e pratica as meditações por ele ensinadas. E aí eu trago aqui essa história para contribuir com a sua vida, com a sua missão. Afinal, se você escolheu o Dr. Joy para estudar, você está aí sabendo de fato o que aconteceu com a vida dele. E se você não conhecia, agora você passou a conhecer. Espero ter ajudado você. Se fez sentido esse vídeo, se você já segue o Dr. Joy, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, que eu estou modelando ele há um tempo, tenho uma consciência dele introjetada em mim, vivo e pratico isso. Deixa aí os seus comentários, curta, comenta e compartilhe para aquela série de amigos que gostam deste tema tão importante que você está vendo aqui comigo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!